Olha, hoje nós vamos falar sobre algo que pode ser um pouco polêmico, mas a ideia aqui é realmente de trazer luz a algumas situações que talvez ainda possam estar aqui trazendo algumas divergências, algumas dúvidas, não é verdade? Que é sobre o uso de alguns utensílios. Quais são eles? Chupeta, mamadeira, e também nós vamos falar um pouco sobre o dedo, porque o dedo consegue ser ainda mais prejudicial do que a própria mamadeira ou chupeta, porque o dedo é algo que não precisa do pai ou da mãe permitir. A criança, intuitivamente, ela vai ali e faz o uso do dedo. E olha, fica aqui com a gente que eu vou passar várias dicas de como fazer esse desmame do bico, da chupeta, da bico e chupeta, né? Mas fazer o desmame da chupeta, da mamadeira e até mesmo do dedo, mas de uma forma sem traumas, não abrupto, porque isso pode trazer realmente alguns traumas e prejudicar o desenvolvimento, o crescimento do bebê, ok? Estamos prontos? Todas preparadas? E olha, você já sabe, se você tiver alguma dúvida, pode entrar aqui em contato conosco em todos os nossos chats e passar a sua pergunta que nós vamos responder com todo carinho, ok? Vamos lá então? Primeiro respondendo, deixa eu beber aqui a minha água, porque você já sabe, né? Pelo menos 3 litros de água para a mulher que está amamentando. Nós que não estamos amamentando também é importante, né? Beber muita água. Mas a mulher que está amamentando precisa ainda mais, porque o leite ele é basicamente água, tá? Mas e aí, o que vocês acham? Me responde. Vocês acham que a mamadeira, a chupeta, pode ser alguns dos vilões que vão combater a amamentação? O que vocês acham? Sim ou não? Responde aí pra gente. Olha, eu, enquanto mãe, experiência, olha, de 3 filhos, tenho o meu parecer. Enquanto consultora de amamentação, se você precisar, liga pra gente. Tá passando aí depois o nosso WhatsApp, que é da nossa comunidade exclusiva para todas as mulheres que fazem parte aqui. A gente, olha, passando realmente muitos conteúdos muito bacanas através do WhatsApp também, ok? E aí, o que acontece? Eu, enquanto consultora, eu digo sim. Os vilões, eles estão ali, ó, para fazer uma certa bagunça na amamentação. E eu vou explicar por quê. Porque o uso de chupetas, de bicos, né, de chupetas, de mamadeira, elas vêm sim como vilões, porque atrapalha a amamentação, sabe? Evidências consistentes de estudos, de muita pesquisa comprovam que crianças que fazem uso de chupeta, principalmente já nos primeiros dias de recém-nascido, pode atrapalhar. E aí no decorrer da nossa live, eu vou explicar melhor para você como tudo isso acontece. Então, respondendo, chupeta, mamadeira, sim, são vilões da amamentação, porque pode atrapalhar nessa pega correta da amamentação para os bebês recém-nascidos e também pode diminuir o interesse do bebê para amamentar, diminuindo então a sucção, que diminui a produção do leite, que diminui a amamentação, fazendo com que a curva de crescimento e desenvolvimento desse bebê seja prejudicado. Então pensa, algo que no primeiro momento a gente imagina ser simples, pode desencadear várias situações. E que com certeza depois vai dar muito trabalho para a gente colocar nos eixos novamente, ok? Olha, principalmente porque chupeta e mamadeira favorece, sabe o que? O desmame precoce, isso mesmo. A criança, ela tem um desmame ainda mais precoce. Então é muito importante a gente estar atento a tudo isso, ok? Tá bom. Já respondi essa pergunta, realmente ela é um vilão porque atrapalha a amamentação,
faz um desmame precoce e muitas outras coisas, outros problemas que a gente ainda vai entregar aqui para você, tá bom? Mas antes, deixa eu só fazer um parênteses para você. A nossa intenção, nosso propósito, enquanto despertar a amamentação desse nosso projeto, eu, enquanto consultora de amamentação, não é dizer o que você deve fazer. Mas a nossa proposta de trabalho, de consultoria, é entregar para você todas as ferramentas que você precisa para você tomar a sua decisão. Então, nós entregamos materiais, conteúdos de qualidade, com fontes confiáveis, para que você entenda todo o processo e depois tome a sua própria decisão, ok? Porque assim você vai estar segura, autoconfiante, entendendo todo o processo e dessa forma vai fazer com que você possa decidir o que é melhor para você e para o seu bebê, tá bom? Então, durante toda essa live, nós vamos entregar conteúdos, compartilhar com você valores que vai te ajudar a decidir o que fazer e quando fazer. Porque eu sei, eu tive 3 filhos e eu sei que tem momentos de choro, de ansiedade, que você faria de tudo para o bebê descansar um pouco, para que a sua cabeça pudesse aliviar de tanta tensão. Eu sei, eu vivi, ok? Mas aqui eu quero compartilhar com você conteúdos que vai te ajudar a evitar o uso, de maneira que você vai ter ali um crescimento e desenvolvimento saudável, tanto para o bebê, mas uma vida saudável, principalmente nas emoções, que é o mais afetado durante esses primeiros dias para você também. Tá bom? Se você concorda, dá um like, curte aí, para que a gente entenda que esse conteúdo realmente tem feito sentido para você, ok? Então tá bom. Quando introduzir então a chupeta, não tem jeito? Você entende que é necessário introduzir a chupeta? A criança está um pouco inquieta, muito ansiosa, e é assim mesmo, ok? Poucas crianças são aqueles anjinhos que a gente tanto queria. Poucas, porque faz parte do desenvolvimento dela, toda essa inquietude, tá bom? Então, seu bebê, ele pode estar assim extremamente saudável, forte, corajoso, lindo, corado, mas ele pode estar estressado e bebê estressa com muita pouca coisa, tá bom? Então, quando introduzir então essa danada da chupeta? Se não teve jeito, você pode fazer isso depois de pelo menos 3 semanas. Por que 3 semanas? Porque o bebê já vai ter aprendido a mamar. Lembra que aqui a gente ensina passo a passo. Depois você pode procurar, nós já temos uma live gravada com todo o passo a passo. Como amamentar sem dor. É uma das nossas lives mais vistas. Muito obrigada por todos que compartilham, né? Compartilham, que curte. Então, como amamentar sem dor, tem um material muito bacana, assim, ó, completinho, redondinho, para que você ensine e aprenda a esse momento de amamentar. Então, 3 semanas é um tempo adequado para que você e o bebê possam aprender, porque os dois estão aprendendo. E aí, depois que ele aprende a fazer a pega correta, introduzir a chupeta, que é outra técnica de pega, vai ficar mais fácil para ele não vai confundir, porque se ele confundir técnica de pega para mamar e técnica para chupetar a chupeta, isso pode trazer confusão e aí ele vai passar a chupetar a mama e não consegue fazer todo aquele processo de abocanhar a areola e fazer a sucção, ok? Então, se não tem jeito, depois de 3 semanas, porque aí o aleitamento materno já vai estar bem estabelecido e não vai ter problema de fazer esquecer ou começar a atrapalhar na cabecinha dele, tá bom? E aí, olha só, de 3 a 4 semanas, tá bom? E você sabe, uma das coisas que a chupeta pode trazer... Oi, Mila! Tudo bem? Mila Gralha, como vai? Ó, beijo, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Seja muito bem-vinda, Mila. Hoje nós estamos falando sobre os vilões da amamentação, que é a chupeta e a mamadeira. No início nós já falamos por quê, e uma delas é o desmame precoce, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente, tá?
E aí, sabe uma das coisas que o uso dessa chupeta no quesito de calmar o bebê, ela vai ajudar para que não ocorra a morte súbita, que é algo ainda assim muito a se estudar. Os médicos ainda não conseguem fechar diagnósticos desse mal que infelizmente acontece ainda e numa incidência infelizmente muito grande, ok? Se você quer saber mais um pouco sobre a morte súbita, por que acontece, quando acontece, nas primeiras semanas ou não, deixa aqui a sua sugestão para que a gente entenda quais são os conteúdos que vocês querem que a gente elabore, produza para compartilhar com vocês, tá bom? E aí, além do risco do desmame precoce, o uso da chupeta pelos bebês pode aumentar também a ocorrência, sabe de quê? De problemas na fala. Olha só, podem surgir alterações no desenvolvimento da linguagem oral. Lembra do Cebolinha? Do R pelo L. Então, esses sons podem ser afetados por causa do uso da chupeta, da mamadeira. E aqui em casa, na minha casa, eu ainda estou vivendo esse problema. Eu não dei chupeta pro meu bebê, o Benjamin, que hoje está com 6 anos, e só que ele aprendeu a mamar o dedo. E aí, graças a Deus, não tive dificuldade de tirar, fui conversando, e aí ele parou. Só que ele mamou durante muito tempo esse dedo, sabe? A naninha de cheirar, né? Uma fraldinha, uma betinha, e o dedo. Isso até 4 anos. Hoje ele tá com 6 anos e ele ainda tem dificuldade com o R. Aí eu levei na fonoaudióloga e ela disse que o maior problema é por causa do dedo dar uma trava na língua, deixa a língua preguiçosa. E aí ele não faz o trrr, entendeu? E aí aqui a gente tem que ficar treinando com ele o trator, o trem, para que ele vibre essa língua, porque ele ficou com uma língua preguiçosa. Olha só, por causa do dedo, tá abaixando aquela língua e ela ficou essa língua preguiçosa e tem que trabalhar, ok? No meu filho aconteceu na língua, mas eu tenho um caso na família que o dedo atrapalhou o palato. Aqui, no céu da boca, a gente tem palato mole e palato duro. No desenvolvimento do bebê, a pressão do dedo nesse palato que estava em desenvolvimento trouxe uma má formação desse palato e fez um côncavo. Gente, e aí se você vê o aparelho que precisa usar para que haja uma expansão para ficar com a arcada dentária correta, realmente é muito feio. A criança sofre muito, porque isso vai acontecer na maioria das vezes em época já de escola. A criança já está indo para a escola, e aí vocês sabem, né? Os coleguinhas são implacáveis. E olha, você sabe, né? Afinal de contas, a chupeta, ela é usada para quê? Se a gente fosse pensar, eu fazia, né, o uso quando eu utilizei em um dos meus filhos para acalmar e aí também para ficar, tipo assim, bonito. Então a gente comprava várias cores e tudo. Mas o uso fundamental da chupeta é para acalmar esse bebê. Você sabia que objetos para acalmar o bebê, eles foram criados há muitos anos atrás, até chegar nesse acessório que hoje nós temos, que é a chupeta? Pois é, isso é muito tempo, é cultura. Quando você vai preparar um enxoval, você já compra a coleção. Eu fiz isso, eu posso dizer, né? Eu fiz coleções de cores, de bichinho, de tamanho, sabe, ter uma chupetinha desse tamanhozinho assim, que é para RN mesmo, sabe? Isso é um crime, meu Deus. Então, tô aqui, abrindo meu coração para vocês, mas também orientando que, se puder, evite, tá bom? E a palavra chupeta, ela vem do inglês numa tradução mais literal, pacifer,
mais ou menos assim, né? O meu inglês não pode ser levado em conta. Mas na tradução literal, ela vai falar que é uma pacificadora. Então, a chupeta, ela realmente acalma o bebê. Só que o difícil é que uma vez que ele acostuma, os malefícios são muito grandes, entendeu? Então, isso que é o mais difícil com relação à chupeta, tá? E ela é capaz de acalmar o bebê porque evita o choro. Então, quando o bebê está muito inquieto, até chorando, quando você põe algo na boca dele, ele para de chorar. Só que esse algo na boca dele para acalmar, sabe o que é? Precisa ser a mama. Isso, a mama, porque ele vai mamar e ele vai ficar mais tranquilo, principalmente porque está no colo da mamãe. Ok? Então, a chupeta, ela é muito, muito antiga, mas eu acho que juntas, né, num novo movimento, a gente pode tentar fazer com que esse acessório seja evitado o máximo possível, para que a gente não sofra depois as consequências pelo uso prolongado, ok? Ó, o bebê, ele tem uma necessidade de sugar, isso mesmo. Esse instinto, essa necessidade, ela vem para favorecer a pega, para que o bebê, assim que nascer, esse instinto é despertado e então ele procura de alguma forma saciar esse instinto, essa vontade, esse desejo através da amamentação. É um instinto até mesmo de sobrevivência, ok? Então por isso que a chupeta acalma tanto esse bebê. Só que assim o bebê ele não usa. Algumas pessoas falam que o bebê que não usa chupeta não vai chupetar o seio. E é muito complicado. Porque tem alguns bebês que eles viciam tanto no ato de chupetar que ao mamar a chupeta ele vai querer fazer do seio esse mesmo ato de ficar ali, ó, só chupetando. E aqui, ó, eu quero dar uma dica para você, para que você entenda quando é que o bebê tá chupetando ou não. Só duas. A primeira é o barulho. O bebê vai fazer barulhinho. E a segunda é que quando o bebê tá mamando, principalmente nos primeiros dias, sabe o que que faz? A cabecinha dele esquenta muito e aí, ó, transpira muito. Então, quando ele tá amamentando de forma correta, isso vai acontecer, você vai observar. E também não vai estar fazendo barulhinho. Não vai estar chupetando, ok? Então, o que que acontece? Se você observar que ele tá lá assim, fazendo barulhinho já há 10, 15 minutos, brincando no seu seio, nem tá transpirando, nem nada, nem tá suadinho, é porque ele tá só chupetando a mama, ok? E olha, a chupeta, ela realmente, ela veio para substituir a mama e isso é muito, muito perigoso, porque pode atrapalhar bastante. Eu preciso frisar muito isso, que a chupeta ela pode influenciar de forma negativa no crescimento e no desenvolvimento do bebê, tá? Não somente físico, mas também no cognitivo, na fala, na percepção do estar, de reconhecer pessoas e sons. Então, tudo isso pode atrapalhar bastante, tá bom? Ok? Então, o que mais, hein? Deixa eu só apertar aqui. Vamos ver? Aí, voltamos. Ó, que mais? A chupeta como peça também de vestuário. Eu já falei com vocês, né? Eu mesma principalmente eu tive primeira filha menina. Então assim, é combinar laço, chupeta, roupa. Então isso realmente vem assim, ó, em nós, na nossa cultura de querer fazer. E é bonito, gente, é bonitinho, é gostoso, mas às vezes aquela alegria momentânea, daquele prazer de ver tudo tão bonito, tudo tão combinado, pode sair caro depois, tá bom? Então, se você, como eu, também fez isso, ou tá pensando em fazer isso, em comprar tudo, fazer tudo bem colorido, bem bonito, evite, tá? Traga em laços, em brochinhos, algo assim com mais segurança para não ter problema. E o que mais, hein? Então nós já falamos do desmame precoce. A chupeta e a mamadeira são vilões porque ela vai atrapalhar na amamentação,
pode causar um desmame precoce, vai confundir o ato de amamentar com o de chupetar a chupeta, isso vai trazer problema. Também na arcada dentária, o uso de chupetas por crianças com mais de 3 anos pode alterar toda a arcada dentária e isso pode atrapalhar até mesmo na mordida, faz uma mordida cruzada. Gente, eu tenho bruxismo e não chega nem a ser mordida cruzada e eu vivo com cortezinhos, lesões na bochecha. E aquilo ali é muito ruim, porque como a boca é muito colonizada por bactérias, muitas vezes inflama e zanga, aí vira tipo uma afta. Agora pensa numa criança. Eu que sou adulta já fico inquieta, imagina numa criança como que não deve ser, ok? Então realmente a gente tem que ter, pesar, sabe? O que realmente vai trazer mais sossego. Eu sei que nos primeiros momentos a gente quer paz ali, ó. Naquela noite que tá varada já, 3ª, 4ª noite, mas a longo tempo depois pode sair muito caro, literalmente, viu? Pode sair muito caro, literalmente, pra gente, pelo nosso tempo, pelo investimento em profissionais para nos ajudar com o desmame, com profissionais ortodônticos para poder corrigir toda essa orofacial, tá bom? E o que mais, hein? Olha, uma pergunta para vocês. Bebês realmente precisam amamentar? Bebês precisam realmente de chupeta? Responde sinceramente, hein? O que você acha? Sim ou não? A minha resposta é que não. Bebê não precisa de chupeta. Se ele estiver mamando bem, não tem necessidade. Porque o peito, o colo, a barriguinha cheia vai acalmar o seu bebê, ok? Mas se tá naquela fase difícil e aí você entende que a chupeta pode ser uma saída, aí ok. Mas se você percebe que o bebê tá mamando bem, que não tá fazendo falta e às vezes você quer porque acha bonito, sonhou com todo esse processo, e eu entendo perfeitamente. Principalmente quando você deseja muito um filho, você passa ali meses sonhando com cada detalhe, eu entendo realmente tudo isso, ok? Mas se o bebê estiver amamentando bem, não precisa de chupeta, de nenhum acessório para acalmá-lo, tá bom? Agora, quanto mais o bebê ele suga o seio, mais leite a mãe produz, isso aí você já sabe, né? Aqui você já aprendeu Por exemplo, nós temos uma live como engordar o leite. Eu digo não só sobre alguns alimentos que a gente pode favorecer um leite mais calórico, mas também como que é o passo a passo dessa produção do leite. E eu digo e repito aqui agora para você, que o leite, na 3ª fase, que é o leite maduro, ele é produzido durante a mamada. A mama não vai estar mais cheia, o bebê não já vai chegar pegando e acontecendo. O bebê vai estar mamando e ali vai demorar uns minutinhos para que aquele leite seja produzido e desça para que alimente o bebê, tá bom? Então, quanto mais o bebê mama, mais o leite vai produzir. Quanto mais mamar, mais o bebê vai ganhar peso, vai estar lá forte e corajoso. Oi, Jussara, seja bem-vinda. Tiver alguma dúvida, manda aí pra gente, viu, Jussara? Bom dia. Ok? Então é isso, tá? Então, o bebê ele pode se acalmar assim, só que é muito complicado com relação a todo esse processo, tá? Então vamos lá. Tem que ter paciência, porque a mamada, ela ainda é, sem dúvida, o método mais calmante para o seu bebê, tá bom? Agora, eu quero apresentar para vocês, reapresentar aqui alguns fatores para que você entenda realmente qual que é o problema. O primeiro dele, pensa aqui comigo, é a técnica, tá bom? O bebê, quando ele nasce, ele vai aprender a técnica correta e depois ele vai ter que aprender a técnica para chupetar a chupeta, e isso pode trazer alguns desentendimentos, tá bom? E aí pode confundir e ao invés de mamar, ele vai chupetar, que é aquilo que eu te mostrei, que eu falei para vocês no início, tá bom? E o segundo fator é que o bebê que usa chupeta, ele mama menos, tá bom? Coloca isso na sua cabeça. O bebê que chupeta, ele mama
menos. E aí vai ter todos aqueles problemas, tá bom? Agora olha só, mais uma informação para você, que isso é muito grave, tá? Olha só que informação importante. Muitas pesquisas foram feitas em relação a isso e foi constatado que bebês, crianças que mamam chupeta durante muito tempo, eles tendem a buscar um substituto para a chupeta em fase adulta. E sabe o que é? Isso mesmo, cigarro. Então, o bebê que acostuma ali tá com 3, 4, 5 anos e tá com chupeta na fase adulta, é provável que ele vá trazer essa memória afetiva da chupeta e vai buscá-la novamente através do cigarro, ok? Então, temos que ter muita atenção com isso. Já pensou? Tanto difícil, né? Tão difícil. Olha, quando o bebê chupa a chupeta, ele desaprende a forma correta de amamentar, tá bom? Grava isso. E o que mais, hein? É comum também ouvir dizer que às vezes pode chupetar o peito e olha, tem que ter muito cuidado na hora de fazer a pega correta e identificar esse momento, se está ou não chupetando o peito, para que você possa tirar e apresentar a mama novamente. Se ele continuar só brincando, aí é porque ele realmente quer só brincar. Mesmo com a pega correta, você vê que ele tá lá brincando, olhando para você, então você tira e não faz, tá bom? E além disso, pode acontecer, sabe o que? Uma pele de bebê mais sensível, um pouco mais alérgica, também pode machucar por causa do silicone, tá? Eu lembro que eu tinha uma chupeta do João Pedro e ela vinha com uma capinha assim por cima, sabe? Ela protegia, ela fechava o bico e aí, se por exemplo caísse no chão, não teria tanto problema. Só que esse bico, quando eu abria, ele pressionava muito, sabe? Aqui assim, ó, no lábio superior e no queixinho. E eu achava, gente, não, fala sério, meu Deus, cada coisa que a gente faz, né? E eu achava a chupeta linda. Tinha dia que eu saía com a chupeta só mesmo para estar como acessório, porque ela era muito bonita. Eu ganhei essa chupeta, só que eu não dei conta de submeter meu filho a ela, que eu via que marcava, porque o bebê às vezes faz tanta pressão que marca, né? E aí eu tirei de vez, tá? E aí, olha, pode ter uma pele mais sensível por causa do silicone, ou como aconteceu comigo. Quando machucou, não chegou a machucar porque eu tirei, mas a pressão pode ali ferir e trazer alguma alergia. E aí sabe o que acontece? Vai precisar usar às vezes até um corticóide, uma pomadinha de corticóide, um remedinho para poder resolver isso, ok? Então, muito, muito cuidado. Olha, não é recomendado ensinar a criança a chupar o dedo. Então, nós falamos aqui de chupeta e mamadeira. O dedo, então, é que não deve, tá? Olha, não, vocês devem estar pensando assim, gente, mas quanta história. E é mesmo, 3 filhos, vocês sabem. A minha primeira pegou dedo até muito tempo. E aí ela machucou, criou uma bolinha de pus. E, gente, nada fazia que ela largava, nada. A gente passou babosa e fez, sabe? Só que eu me senti tão culpada de ter feito isso, não fiz mais. Graças a Deus ela largou esse dedo, mas deu o que fazer para que ela largasse. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que a gente pode fazer, tá bom? Mas só para te responder, você que tá pensando aí, mas quando o bebê estiver inquieto, o que eu posso fazer? Dê colo, dê carinho, tá bom? Dê atenção, faça com que ele se sinta mais seguro. Coloque ele aqui próximo do peito para ele ouvir o seu coração. Eu brinco muito isso com os meus meninos ainda hoje, sabe? De colocar ele aqui no coração, para eles ouvirem o coração da mamãe. Aí eu brinco, né? Aí eu falo o nome deles. João Pedro. Ou Benjamin, né? Benjamin. Eu falo que o meu coração bate falando o nome deles. Eles acham o máximo. Então é muito gostoso fazer isso aí também, tá? Que mais, hein? Como desmamar a chupeta. Vamos lá? Vamos falar? Que o nosso tempo já tá acabando. Meu Deus, passa muito rápido. Como desmamar dessa chupeta. Então eu quero apresentar para vocês aqui uma dica. Primeiro, reduzir ou retirar o uso da chupeta, oferecendo mais seio para o bebê, ok? Então, se é um bebê e você entende que é preciso desmamar, você vai reduzir ou tirar
de forma mais, tem que substituir essa chupeta então pelo seio, tá? Intensificar a atenção e o tempo gasto com o bebê. Eu sei que a gente entrega a chupeta para que o bebê fique mais tranquilo, para que você possa resolver 1000 coisas que a mãe tem que fazer durante o dia, tá? Mas nesse processo de tirar a chupeta, você vai ter que intensificar mais essa atenção para o bebê, não tem jeito. Principalmente quando ele chorar. Agora, recorrer também, sabe o quê? A músicas que acalmam, músicas que ele goste, tá? E aí, para que ele possa desviar ali a sua mente para a música, para aquele momento, e não ficar pensando na necessidade que ele tem da chupeta, tá bom? E é muito importante ressaltar que a retirada da chupeta, ela não deve ser de forma abrupta. Puf! Então, tirou ali, acabou. Não pode fazer dessa forma, porque vai traumatizar o bebê. O bebê cria um laço, cria um vínculo com aquele objeto, quer seja chupeta, mamadeira, ou um copinho, ou uma naninha, né? Uma toalhinha de cheirar. Então, tem que ter todo um trabalho para que você não faça isso, para não trazer nenhum trauma depois, tá bom? Não permitir que o bebê brinque, converse ou alimente com o bico na boca, sabe? Tipo assim, você tá dando uma comidinha e aí o bebê tira o bico, come uma colheradinha, aí sai, come de novo, põe o bico de novo na boca e fica naquele processo. Não. O ideal é que não faça isso de jeito nenhum. Recorrer a outros objetos, como por exemplo chocalhos ou até mesmo mordedores. E os mordedores é bom principalmente durante a iniciação dos dentes, né? A gengiva coça. E aí, ó, mãe, pro bebê morder-se a mama, morder o bico, é daqui pra ali, entendeu? Daqui pra ali. Então tem que ter muita paciência, porque eu já contei pra vocês, né? Que o João Pedro II, com 9 meses, mordeu o bico do meu peito, que sangrou. Eu dei uma palmadinha no bumbum dele. E, gente, nunca mais ele amamentou. Nunca mais, nunca mais. Aí já vai. Aí mais uma culpa pra cabeça da mãe, né? Como se já não bastasse muitas, mais essa. Tá bom? E mantenha o aleitamento materno sempre, sempre, sempre. Restringir os horários da chupeta para momentos assim mais específicos, como, por exemplo, a hora de dormir, tá bom? Então, naquele momento, você pode dar a chupeta mais uma vez que o bebê dormiu, o que você faz? Você tira essa chupeta e deixa ele dormir tranquilo. Porque minha filha, ó, deixa eu te contar, ninguém merece ficar pondo noite inteira chupeta na boca do menino, chupeta na boca do menino. Já a pessoa aqui já fez isso. Porque o bebê vai estar lá, né? Aí dorme, aí fica com a boca meio aberta, aí a chupeta, pof, cai. Aí o bebê vai, cadê a chupeta, cadê a chupeta? Aí lá vai você, né? A bonita lá, pôr a chupeta na boca da pessoa de novo. Não faça isso, pelo amor de Deus, isso não é vida. Dormiu, tira a chupeta e aí faça o impossível para não trazer a chupeta novamente, tá bom? Nos primeiros dias você vai treinando, mas não deixa sempre, porque senão vicia e é uma loucura. O que mais? Após o bebê pegar no sono, então, não colocar a chupeta de novo, tira e não coloca de novo. Mesmo que seja assim, tá bom? Nos primeiros dias, você vê que realmente precisa ali fazer isso 1, 2 vezes, vai lá, né? Mas, por favor, não faça isso com você, tá bom? E olha, se a criança faz uso de chupeta, procure tirá-la antes dos 2 anos de idade ou, no máximo, até os 3 anos de idade, para poder reduzir um pouco esses danos. Esses danos, eles vão ser reduzidos porque quanto mais a criança vai crescendo e desenvolvendo, mais. Peraí, deixa eu só apertar aqui. Ai. Quanto mais a criança vai crescendo e desenvolvendo, mais a má formação vai ficando mais grave, ok? Que mais? Antes da gente encerrar, eu quero trazer uma dica de ouro para vocês tirarem a chupeta. Porque o gostoso da chupeta é que ela pressiona e faz pressão, ela é fechadinha e faz pressão na boca. Sabe o que você vai fazer? Um furinho na chupeta, mas pequenininho, uma agulhinha fininha, e aí vai começar a entrar ar. Quando o bebê pressionar para mamar, para chupetar a chupeta, não vai ser tão gostoso porque não vai ter aquela pressão, né? Porque o silicone vai estar
com ar. E aí, com o passar de um dia, 2 dias, sabe o que você vai fazer? Você faz outro furo ou um furinho, como conseguir fazer uma abertura um pouquinho maior nessa chupeta. Aí no outro dia e no outro dia, até que o ar vai embora, mas assim, ó, gradualmente, pro bebê não perceber a nossa estratégia. E aí ele vai ver que não tá ficando assim mais bacana aquele negócio. Eu achava até engraçado isso aqui, mas parece que não tá mais bom como antes. E ele vai largar a chupeta, entenderam? Gente, essa dica é muito bacana, tá? Então faça isso. Você percebeu que já é a hora? Então faça isso. Só que criancinhas maiores de 3, 4 anos é muito mais difícil da gente enganar, viu? Porque eles dão nó em goteira. Então presta muita atenção. Essa técnica ela funciona bem melhor se a criança tiver até 1 ano de idade, tá bom? Não tenha dó, tá? Não se sinta culpada por fazer isso. Substitua a chupeta por mais mãe, tá? Assim você não vai se sentir culpada, não vai vê-lo triste, porque ele vai ter ainda mais você, tá bom? Que mais? E olha, pra gente encerrar a nossa live, deixa eu dizer pra você mãe, pra você pai que nos assiste. É muito, muito importante você entender que é um processo, tá bom? Não tire de forma abrupta. É importante a gente ter consciência e que o tempo é da criança. Não é justo pai, não é justo mãe, o bebê ali mamar 3, 4, 5 anos, né? E de repente acontece alguma situação em que o pai ou a mãe fica mais estressado e principalmente quando a chupeta some. E aí, minha filha, se virar para achar a bendita chupeta. E olha, não adianta comprar outra nova, cheia de flu-flu, porque o bebê, a criança quer aquela chupeta, aquela mamadeira. Gente, eu para trocar bico de mamadeira é um problema. Porque a criança, meus filhos não queriam aceitar, queria aquele bico rasgado lá, entendeu? Então, haja paciência. Então, se você já esperou 3, 4 anos, tem que esperar mais um tempo bom para que a criança vá desmamando, tá bom? Porque não vai ter mágica, não. Pode até acontecer que da noite pro dia o bebê fala assim, ou o bebê ou a criança fala assim, não quero mais não, tá bom, chega, entendeu? Igual faz com o peito, que você já viu aqui, tá? E aí tem que ter muita força de vontade para que isso aconteça e de uma maneira tranquila, sem haja assim tristeza nem por parte da criança e nem culpa por parte dos pais, tá bom? E aí eu quero falar outra coisa para vocês também com relação a como que a gente pode ir falando com a criança que já tá maiorzinha, como que a gente pode ir mostrando para elas que já é hora de tirar a chupeta, que já é grandinha. Eu quero dar uma dica para você que é pai, que é mãe de uma criancinha maior. Leva no parque e mostra, aí tem que torcer para que não esteja outra criança com chupeta na boca grande, né? Mas leva no parque, mostra outras crianças ali da mesma faixa etária ou menor se tiver. Olha, veja, filha, filho, você vê que tem como brincar, tem como se divertir, mesmo sem chupeta. Olha, vamos tentar brincar de correr, de escorregador, sem a chupeta? E aí você vai dando a dica. E se a criança aceitar, você vai, aí ela vai lá, é provável que ela vá, brinca um pouquinho, volta e assim vai, de maneira que ela consiga entender que é possível sim se divertir, ter um momento gostoso, prazeroso sem a chupeta, tá bom? Outra coisa, nada de mostrar fotos de sorrisos, né, de boca assim, com dentes feios, estragados, tortos. Vai acontecer com você se você não largar isso aqui. Olha, a melhor forma de convencer uma pessoa é pelo amor, ok? E não pelo medo de dizer que isso vai acontecer com você. Por mais que possa acontecer, né, tremelar um pouquinho os dentes, e que infelizmente acontece, mas é pelo amor que a gente consegue convencer a criança de que isso pode ser ruim para ela, tá bom? Fica a dica para você pai, para você mãe, tá bom? E aí, fez sentido para você? É isso mesmo? Aqui ficamos por hoje, mas sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós temos mais dica. E não esquece, hein? Desmame é um processo.
E a chupeta, a mamadeira, dedo, tudo que venha influenciar na amamentação, a gente precisa evitar o máximo possível, tá bom? Gente, muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Gente, ó, um beijo a todos e tchau, bom dia!